Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a mais um estudo da obra O Livro dos Médios. Hoje é exatamente 13 de janeiro de 2023. Nós estamos estudando a segunda parte, capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos. Nós vamos começar hoje o item 267. Vou pedir para a nossa irmã Lígia vir fazer a nossa prece de gratidão. Mestre e amigo Jesus, agradecemos por podermos reiniciar os estudos nesse ano. Agradecemos o apoio dos amigos espirituais, dos nossos mentores. Pedimos que nos fortaleça nesses tempos tão difíceis e que Sua palavra seja a luz que nos guia pelo caminho da verdade, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, item 267. Segunda parte, vamos lá, identificar os espíritos, que é uma das maiores dificuldades que nós temos, seja encarnado ou seja desencarnado. E ele vai falar aqui do comportamento de cada um, mas direcionando realmente aos espíritos desencarnados. Então, quando que nós vamos nos preocuparmos muito quando nós vamos lidar com os espíritos? Quando você está tratando com a desobsessão, você vai atender espíritos sofredores. Então, não há assim, você está ali para acolher, é um pronto-socorro que você vai acolher. Quando você faz reuniões de, abre aspas, de estudos, ou aquelas famosas reuniões de avaliações, ou reuniões administrativas, em que você evoca de forma indireta os espíritos, porque quando você dá um nome para a reunião de diretoria, reunião de avaliação, em que você vai pedir o amparo da espiritualidade, isso é uma evocação. Você não está dando um nome, mas você está evocando. E aquele movimento também daqueles espíritos que se autodenominam dirigentes da instituição, que esse também é um outro cuidado. Então eu acho que esse estudo de hoje, ele nos orienta muito para esse tipo de comunicações, de espíritos que se autodenominam Dr. Bezerra de Menezes e outros nomes aí pomposos, e aqueles que se autodenominam dirigentes da instituição espírita. Então aqui o professor Allan Kardec, ele vai nos dando as diretrizes para que nós possamos identificar. Por quê? Porque cego que vai conduzir cego, vai cair todo mundo no fosso. E na instituição não é diferente. Então a gente vê espíritos brincalhões, muitas vezes pseudo-sábios, administrando, coordenando um grupo mediúnico. E uma instituição vai ruir. O trabalho que ela deveria fazer, ela acaba não fazendo. E aí a gente vê as aberrações absurdas no nosso país, em algumas instituições espíritas, por falta de estudo e esclarecimento, tá bom? É preguiça, porque livro tem para estudar. Preguiça pautada no orgulho, achar que já sabe tudo. E às vezes a gente quer um trabalho mediúnico por puro orgulho, sem ter consciência da seriedade do trabalho. Na minha casa tem reunião mediúnica. Na minha casa o doutor Bezerra comanda. Quem é que está falando aí? Orgulho. E pelo orgulho a gente acaba caindo. Entendeu? Vamos lá ver? Os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos podem ser resumidos nos seguintes princípios. Quais são? Primeiro, não existe outro critério para se discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Qualquer fórmula que os próprios espíritos venham a dar para esse efeito é absurda e não poderá provir de espíritos superiores. Então, se vier fórmula, não, é bom senso. Por isso que Camille Flammarion chamava bom senso encarnado. Escuta o que o espírito está falando e usa a lógica, usa a razão, usa o bom senso. Agora, quando você não tem bom senso, aí fica difícil. Aí não tem como. Vai avaliar o quê? Segundo,
Apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Porque a ação fala de quem somos. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles, os espíritos, inspiram. Porque através da sua fala, das suas atitudes, ele vai inspirar algo bom dentro da gente ou algo que é ruim. Então, se o espírito chegar e dizer assim, olha, seu pai vai morrer daqui a 15, 20 dias, e aí? Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu tenho um grande amigo que mora na Suíça faz tempo. Ele é de Recife, foi para lá, e a gente sempre pude conhecê-lo, nos tornamos muito amigos. E essa semana, na quarta-feira, eu fui acordada com a notícia que ele teve um infarto fulminante, 50 e poucos anos. Não dá tempo nem de dar tchau. Professor de educação física, malhado, sarado, alimentação legal, 1000 planos na cabeça, né? Vou para tal canto, vou para tal canto. E é como se Deus olhasse de lá e disse assim, mas não é essa a minha programação. Então, fica assim, é isso que a gente tem que entender. Nós não somos donos da vida. Quem é dono é Deus. Ele dá e Ele tira. Na hora que Ele quer. Na hora que Ele achar. Apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usem, pelas suas ações. Por quê? Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspirem, pelos conselhos que dão. Então, jamais um espírito nobre vai trazer qualquer mensagem que vai te inquietar, que vai te tirar paz. Qualquer uma palavra, qualquer uma frase que vai estimular o ódio dentro de ti. Não fazem. A desconfiança, o espírito vem, olha, tenha muito cuidado, você terá uma traição muito grande. Pronto, qualquer pessoa que se aproximar dessa criatura, ela vai dizer, esse é o traidor, ou então a pessoa mais próxima. Essa fala desse espírito está despertando o que dentro de ti? Paz? Então, por isso que o Kardec diz, bom senso. 3. Admitido que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem. Espírito bom só fala o bem e só diz o bem. Tudo que é mal não pode provir senão de um espírito mau. Qualquer coisa contrária ao bem, reconhece-se a árvore pelo fruto. Se o fruto é mau, logo a árvore é o quê? É má. Não tem como. 4. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, nobre, elevada e isenta de trivialidade. Ele não vai ver espírito aqui tirando brincadeira, sarro, conversinha. Eles não vão entrar na reunião mediúnica para isso. Por quê? Esses espíritos superiores, eles respeitam muito o que a gente chama de tempo. Então ele não vai perder tempo. Se é para vir, eles têm 5, 7, 8 minutos para conversar com aquele grupo mediúnico. Eles vão estar contando conversinha? Não vão. E outra, eles não têm tempo para isso. Quem tem tempo para fazer besteira são os espíritos levianos. Espírito sério não, eles respeitam muito a hora. Tanto é quando a gente pega aqui obras póstumas, quando a gente pega obras póstumas, lá no finalzinho, quando o espírito de verdade vai se comunicar com o Kardec, o que ele diz? Uma vez por mês, 15 minutos. Mas você tem ideia o que é 15 minutos para um espírito, da hierarquia de um espírito de verdade? A quantidade de informações que pode vir em 15 minutos. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, nobre, elevada e isenta de trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Então, às vezes, você decora 2, 3 palavras bonitas, elegantes, para você falar bonito, besteira, orgulho e vaidade. Vamos pegar o nosso Senhor Jesus Cristo, o espírito mais elevado que a gente conheceu. Como é que ele dava lições divinas? Dracma. Lembra disso?
Ele pegava o cotidiano daquela humanidade. Linguagem simples, por quê? Um pseudo-sábio, ele quer mostrar que sabe. Um ser da hierarquia do nosso Senhor Jesus, ele quer aproveitar o tempo para falar e esclarecer, para que todos possam entender. Então, quantas vezes nós não subimos ao púlpito com o único propósito de vomitar a intelectualidade? De dar uma palestra bonita, com um tom, e a gente incorpora e faz uma voz toda, só vaidade. E o povo que está lá ouvindo, coitado, está quase hipnotizado, mas não conseguiu entender. Às vezes você dá uma aula enorme de filosofia, mas a grande massa não está entendendo. Então, quando eu quero dar aula de filosofia, é na verdade o quê? Orgulho e vaidade. Eu não estou me importando em levar o evangelho para as pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas que eu sou inteligente. Então, para isso, eu tenho que falar o nome de todos os filósofos. E aí você olha para a grande massa, está todo mundo de olho duro, olhando, quase dormindo, num processo de uma hipnose, mas evangelho mesmo não tem. E isso tanto para encarnado quanto para desencarnado. Você vai numa reunião mediúnica, o espírito dá uma viagem na maionese, e lições mesmo moral não temos. E aí o povo fica todo, ai, tu viu? Nossa, o linguajar dele. Estejamos muito atentos. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se gabam de seu saber ou da posição que ocupam entre os outros. Não se gabam. Então, quando você começa a achar que você é inteligente, isso mostra o quanto você é burro. Porque, na verdade, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente não sabe. Quanto mais a gente estuda, mais estuda, o leque vai aumentando, aumentando. Meu Deus! Quanto eu ignoro. Quanto eu ignoro. Dizem tudo com simplicidade e modéstia, jamais se vangloriam, nem se gabam de seu saber ou da posição que ocupam entre os outros. Por outro lado, a linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares, comuns, reflete sempre alguma coisa das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, presunção, arrogância, esse bravata aí é intimidação, e acrimônia aí nesse caso de severidade, é indício característico de inferioridade ou de embuste. Caso o espírito se apresente com um nome respeitado e venerado. Então esse é um dos maiores cuidados com os nomes pomposos que se aparecem. Então, pode prestar atenção, a gente vai numa instituição, a gente que faz palestras em instituições, as pessoas fazem questão de dizer quem é o dirigente espiritual da casa, e quase sempre é um nome pomposo. E as pessoas ficam deslumbradas com isso. Olha o perigo. Perigo por quê? Como eu me deslumbrei com o nome, eu passei a ser uma marionete na mão daquele pseudo-diretor. E tudo que ele falar, para mim, é o quê? É regra. E aí é um perigo. Item 5. Não se deve julgar a qualidade dos espíritos pela forma material de seus escritos. Eu adorei isso aqui. Nem pela correção do estilo. E quem está falando isso é um professor de literatura. Porque tem pessoas que escrevem muito bem, que tem um conhecimento intelectual, mas não é moral. Então ele diz, não se deve julgar a qualidade dos espíritos pela forma material de seus escritos, nem pela correção do estilo. É preciso, olha a palavra, sondar-lhes o íntimo. Sondar é o quê? Ficar só observando? Perguntar, é verificar, é acompanhar, né? Cutucar o que está lá por dentro.
É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Tudo, e sem prevenção naquela condição, porque às vezes você vai avaliar um texto, você já vai armado. Não, vai desarmado. Avalia, use a lógica, use o bom senso, verifique, leia, vamos ver isso aqui, porque uma palavra modifica todo um texto. Pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Tudo que se afaste da lógica, da razão e da prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, seja qual for o nome com que se adorne o Espírito. Olha, tudo que se afaste da lógica, da razão e da prudência, não pode deixar dúvida quanto à sua origem, seja qual for o nome com que se dá. Os espíritos nobres, eles nos convidam à espiritualidade e à espiritualização, e não à vida física material. Então, se ele começa a dizer que para você tomar um passe, para você aplicar um passe, você tem que dar uns estalados, você tem que esfregar a mão nos braços, você tem que fazer isso, fazer aquilo, isso é físico. Se diz que tu tem que tomar um banho de sal grosso, isso é físico. Tomar um banho de pétalas, isso é físico. Usar roupa branca, isso é físico. Cadê a espiritualidade? Usa a razão. O que eu tenho aprendido? Que a minha luz, ela é resultado da minha conduta moral e não daquilo que eu visto. Que a força psíquica, emocional, ela não está nos movimentos das mãos, mas na elevação do meu pensamento e a minha conduta moral. Pronto, acabou. São coisas tão simples que basta a gente usar um pouco de lógica. Peguei 2 pontos bem simples. A verte branca, que isso virou uma moda, e essa mania de passe estalado, sacudindo, se esfregando. Então, bom senso e lógica. Só mais um, para a gente parar, tá? Vamos ao item 6. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórias. Se 2 comunicações trazendo o mesmo nome se mostrem em contradição, por que ele diz? Porque eu posso ter aqui um espírito elevado utilizando 3 médiuns. O fundo será o mesmo, a forma é diferente. Por quê? Porque nós sabemos que num trabalho de comunicação, o espírito vai sempre utilizar os recursos que o medianeiro oferece para ele. Vamos explicar. Eu tenho um excelente cozinheiro, 3 cozinhas diferentes. Cada cozinha tem as suas particularidades quando se fala de temperos. Então, o cozinheiro é o mesmo, mas em cada cozinha, obviamente, ele vai dar da sua capacidade, mas ele vai utilizar os recursos de cada cozinha. Então, vamos transferir aí cada cozinha para cada médium. Cada médium tem as suas particularidades para oferecer para o espírito se comunicar. De repente, eu tenho um médium com um vocabulário maravilhoso e um sentimento muito bom. Então, isso facilita muito. E, de repente, eu tenho uma pessoa com vocabulário maravilhoso, mas um sentimento péssimo. Isso vai dificultar muito. Como é que eu vou falar de amor se eu não vivo o amor? E eu tenho uma pessoa extremamente ignorante, mas de uma amorosidade tamanha, uma pessoa extremamente caridosa. Então, para essa pessoa aqui, ele não vai encontrar um vocabulário maravilhoso, mas ela vai conseguir entender muito melhor o sentimento dele. Por quê? Porque ela ama.
Entende, gente? Então, isso são as disponibilidades que o médium oferece aos espíritos. Por isso que o médium, quando eu falo em médium, eu falo que todos nós somos médios em um grau qualquer. Por isso que os médiums, nós que estamos sempre nesse processo de intercâmbio, quando a gente fala intercâmbio, a gente sempre pensa só no médium. Todos nós recebemos influência. Ponto. Todos nós. Então, que tipo de cozinha estamos aí oferecendo para essa sociedade? Fale, filha. Até no caso do médico mecânico, ele vai usar também. Nossa querida Naruma está a perguntar, tia, e no caso do mecânico? Já falamos muito sobre isso. O médico mecânico, ou que a gente chama de inconsciente, ele não participa conscientemente da comunicação, mas ele está presente. Quando ele volta do transe, ele não lembra, mas o espírito estava ali. E ainda assim o espírito vai utilizar os recursos dele. Então tu imagina os recursos de um médium chamado Chico Xavier. O arquivo desse homem. Entende? Quando a gente fala de recursos, não é só dessa. São de outras também. O pensamento são os mesmos em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórias. A ideia, o pensamento é o mesmo. Se duas comunicações trazendo o mesmo nome se mostrem em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa. Quem assinou está mentindo. E a verdadeira será aquela que em nada desminta o conhecido caráter da personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade e a outra tendendo a semear a discórdia. Não há nenhuma pessoa sensata que possa enganar-se. Vamos parar aqui, gente? Foi bom? Deu para aprender? Alguma pergunta mais? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, se vier fórmula, não, é bom senso. Escuta o que o Espírito está falando. E usa a lógica, usa a razão, usa o bom senso. Agora, quando você não tem bom senso, aí fica difícil. Aí não tem como. Vai avaliar o quê? É isso que a gente tem que entender. Nós não somos donos da vida. Quem é dono é Deus. Ele dá e ele tira. Na hora que ele quer, na hora que ele achar. E aí você olha para a grande massa, está todo mundo de olho duro, olhando, quase dormindo, num processo de uma hipnose, mas evangelho mesmo não tem. E isso tanto para encarnado quanto para desencarnado. Você vai numa reunião mediúnica, o espírito dá uma viagem na maionese e lições mesmo moral não temos. E aí o povo fica todo, ai, tu viu? Nossa, o linguajar dele. Estejamos muito atentos. Tudo que se afaste da lógica, da razão e da prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, seja qual for o nome com que se... Os espíritos nobres, eles nos convidam à espiritualidade e à espiritualização, e não à vida física material. O que eu tenho aprendido? Que a minha luz, ela é resultado da minha conduta moral e não daquilo que eu visto. Que a força psíquica, emocional, ela não está nos movimentos das mãos, mas na elevação do meu pensamento e a minha conduta moral. Pronto, acabou. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos amigos espirituais aqui presentes e acima de tudo ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador. Muito obrigada, amado Mestre Jesus, graça te damos.